Antes de o mundo ouvir, ele precisou aprender a falar. Durante séculos, a comunicação dependia de cartas, mensageiros, sinais de fumaça e longas viagens. As palavras demoravam dias, às vezes meses, para chegar. Um "eu te amo" podia se perder no tempo. Uma notícia importante podia chegar tarde demais. O silêncio entre as pessoas era tão vasto quanto os oceanos que as separavam. Mas tudo isso começou a mudar em meados do século XIX, quando um homem, movido por curiosidade, obstinação e um desejo quase poético de conectar vozes, decidiu transformar o ar em mensageiro. Seu nome era Alexander Graham Bell, e o mundo jamais seria o mesmo depois dele. Bell nasceu em 1847, em Edimburgo, na Escócia, em uma família fascinada pelos sons. Seu pai, Alexander Melville Bell, era especialista em fonética e havia criado um sistema para ensinar pessoas surdas a falar. Sua mãe, Eliza, também era surda. E talvez tenha sido esse silêncio dentro de casa que despertou em Bell uma sensibilidade única para o som. Desde cedo, ele queria entender como as palavras viajavam pelo ar e como poderiam ser capturadas. Na juventude, Bell se mudou para o Canadá e depois para os Estados Unidos, onde começou a dar aulas para surdos. Era um professor paciente, criativo, e sua curiosidade científica crescia a cada experimento. Ele passava horas desmontando instrumentos, estudando vibrações, testando fios e membranas. Mas sua mente ia além do visível. Ele queria algo que ninguém havia sequer imaginado: transmitir a voz humana à distância. Naquela época, a invenção do telégrafo já havia revolucionado o mundo. Mensagens podiam viajar por fios elétricos em forma de pulsos, mas apenas em código, curtos sinais de pontos e traços que precisavam ser decifrados. Era uma comunicação funcional, mas sem alma. Bell queria mais. Ele sonhava em fazer o impossível, enviar o som da própria voz. Enquanto isso, outro inventor, Elisha Gray, também trabalhava em algo parecido. Era uma corrida silenciosa pela invenção do século. Ambos sabiam que estavam perto de algo grandioso, e cada avanço os deixava mais próximos da história. Em março de 1876, o destino decidiu quem seria lembrado. Naquele dia, Alexander Graham Bell registrou a patente do telefone, apenas algumas horas antes de Gray. A disputa seria lembrada por décadas, mas naquele instante, a vitória era dele. Pouco tempo depois, Bell realizou o primeiro teste bem-sucedido de seu aparelho. Em seu laboratório, ele falou as palavras que mudariam para sempre o curso da comunicação humana. "Mr. Watson, come here. I want to see you." "Senhor Watson, venha aqui, quero vê-lo." Do outro lado da sala, Thomas Watson, seu assistente, ouviu claramente. A voz havia viajado por um fio. Pela primeira vez, o som humano atravessava o espaço. A distância fora vencida. A notícia se espalhou rapidamente e o espanto foi geral. Alguns chamaram aquilo de bruxaria, outros de milagre. Bell havia dado ao mundo algo mais poderoso que o fogo, a capacidade de conversar com quem está longe. Era o nascimento da comunicação moderna. Em 1877, Bell fundou a Bell Telephone Company e a revolução começou. No início, o telefone era visto como uma curiosidade científica, um brinquedo para os ricos e curiosos. Mas logo ficou claro que ele era muito mais do que isso. Com o tempo, fios começaram a cruzar cidades, depois países, e o mundo se conectava fio a fio. As pessoas começaram a se ouvir à distância. Empresários fechavam negócios sem precisar viajar. Mães ouviam a voz dos filhos longe de casa. Amores que antes dependiam de cartas e esperas, agora podiam se tocar pela fala. O telefone encurtou o tempo, aproximou corações e transformou o mundo num lugar menor e mais íntimo. Bell não parou por aí.
Continuou pesquisando, inventando, explorando sons, até mesmo criando dispositivos para ajudar pessoas surdas a ouvir. Ele nunca viu sua invenção como apenas uma máquina, mas como uma ponte entre almas. Enquanto isso, o telefone se expandia. Nos anos seguintes, novos inventores aperfeiçoaram o sistema. Vieram os centrais telefônicos, os discos de discagem e, mais tarde, os telefones sem fio. O mundo aprendeu a viver em rede. No século XX, a telefonia se tornou o coração da comunicação global. Linhas atravessaram oceanos, cabos submarinos ligaram continentes, e o que antes era apenas um sonho de um professor escocês se transformou na espinha dorsal da civilização moderna. Quando o primeiro satélite de comunicação foi lançado e as vozes começaram a viajar pelo espaço, era como se o sonho de Bell tivesse ultrapassado o próprio planeta. E hoje, com celulares e chamadas pela internet, carregamos em nossos bolsos o resultado de 1,5 século de evolução. Um eco distante daquela primeira frase dita em um pequeno laboratório. O telefone não foi apenas uma invenção, foi uma libertação. Ele libertou o homem da distância, encurtou fronteiras e deu à humanidade o dom da presença, mesmo à distância. Transformou o comércio, a política, o amor e a vida cotidiana. Graham Bell uma vez disse: quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas muitas vezes olhamos tanto para a porta fechada que não vemos a que foi aberta. Ele mesmo abriu uma das maiores portas da história, e ao fazer isso, deu voz ao mundo. Hoje, vivemos cercados de aparelhos capazes de fazer o que Bell jamais imaginou. Vídeos, transmissões ao vivo, conexões sem fio que cruzam o planeta em segundos. Mas, no fundo, tudo nasceu de um simples desejo humano: ouvir e ser ouvido. Cada ligação que fazemos carrega um pouco daquele primeiro alô, uma palavra que se tornou símbolo universal da comunicação, imortalizando o som da descoberta. E se há algo que a história do telefone nos ensina, é que toda grande invenção começa com um sonho, uma necessidade, e alguém disposto a escutar o que os outros ainda não conseguem ouvir. Porque, no fim, não foi apenas a voz que viajou pelos fios. Foi a própria essência do que nos torna humanos.